vamos louvar e adorar o nosso Deus. E eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé e nós vamos, juntos com o grupo de louvor que virá à frente, cantarmos um introito. Estamos todos reunidos aqui. Eu convido a igreja a se colocar de pé e juntos vamos cantar esse louvor ao nosso Deus. Estamos todos com
Continuando o nosso culto, nós vamos fazer uma oração de adoração. Vamos adorar o nosso Deus na nossa oração. E eu convido a nossa irmã Stephanie, que hoje está nos visitando, para fazer uma oração de adoração. Senhor Deus de amor, obrigada, Senhor, pela presença de todos aqui. Obrigada, Deus, porque mais uma vez podemos estar em sua casa. Amém. Obrigada porque tu trouxeste cada um aqui, ó Pai. Nós te adoramos, te louvamos, te glorificamos, ó Deus, por tua história, Senhor, Pai. Amém. Obrigada, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas. Graças, Senhor. E que a nossa vida seja sempre para te adorar. Amém. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. A igreja pode se assentar? Desculpa, ainda não. Vamos abrir as nossas Bíblias e fazermos a leitura responsiva que está no livro de Salmos. O Salmo de número 119, mas nós não vamos ler tudo, viu? Ah, que pena. No Salmo 119, nós vamos fazer a leitura dos versos 33 ao 40. Eu lerei o primeiro versículo e a igreja lerá o versículo seguinte. Verso de número 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Amém. Agora sim, a igreja pode se assentar. A palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 7, no versículo 10, a parte A, diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E vem uma explicação sobre isso. Por que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação? A tristeza, segundo Deus, trata-se da certeza de termos cometido pecados, falhas contra o nosso Deus. E quando essa certeza for seguida de arrependimento e confissão, possibilita o pleno perdão para a salvação em Cristo Jesus. Então eu convido a igreja a abaixar suas frontes e orar em silêncio a Deus e confessar algumas falhas, que se lembrar, que saibam, que a nossa consciência diante de Deus nos acusa de termos cometido contra Ele. Então eu convido a igreja a orar em silêncio, ter alguns momentos de oração silenciosa, e depois eu convido o pastor a orar
uma oração de confissão de pecados pela igreja. Oremos. Querido Deus Todo-Poderoso, estamos, ó Deus eterno, curvados diante da Tua presença, reconhecendo, ó Pai eterno, os nossos pecados. É verdade, Jesus. E precisamos, ó Deus eterno, de perdão. Querido Deus, sabemos que já somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, derramado sobre a cruz. Mas nós, ó Deus eterno, pecamos. Nós somos frágeis e fracos e precisamos, ó Deus eterno, constantemente do Teu perdão. É verdade, Jesus. Por isso, ó Pai, como igreja, neste momento, nós, ó Deus eterno, nos iniciamos diante de Ti e rogamos o perdão para as nossas vidas. E que Tu, ó Deus eterno, nos dê sempre a alegria de sermos perdoados e a alegria da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Parte A do versículo de Daniel, capítulo 9. Daniel 9, a primeira parte do versículo. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. E nós temos a certeza deste perdão, porque nós confessamos arrependidos daquilo que podíamos ou podemos no nosso dia a dia, na nossa vida diária, nas nossas lutas, cometer contra o nosso Deus. Em nome de Jesus, possamos sentir paz nos nossos corações. Amém. Amém. Nós vamos, nesse momento, entoar louvores a Deus com o nosso grupo de louvor. Mais uma vez, eu convido o grupo de louvor para estar à frente. Nós vamos cantar 3 louvores. E enquanto estivermos entoando o terceiro louvor, vamos trazer à frente os nossos dízimos e ofertas. Então, serão entregues durante o cântico, durante o terceiro cântico. Amém? Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos convidar a igreja a se colocar de pé. O primeiro louvor nos diz o seguinte, um dos versos: Tu és soberano. E Deus, diante de tanta soberania, será que Ele é um Deus carente? Será que Ele é um Deus que Ele precisa ser paparicado? Não. O nosso Deus, Ele espera de nós a gente se relacione com Ele. A gente muitas vezes quer ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente vem no culto para ouvir a voz de Deus. E Ele nos fala através da palavra. Mas Ele também quer ouvir a sua voz através do louvor. Amém? Amém. Absoluto.
clamor, Ele também quer ouvir de nós intercessão pelo nosso irmão. Ele quer ouvir de nós lançarmos sobre o nosso irmão palavras de bênção. Você é uma bênção na minha vida. Que a gente possa, ao invés de criticar, ao invés de lançar palavras que não sejam encorajamento, que a gente possa lançar palavras de esperança, de vida, de boas novas para os nossos irmãos. O melhor está por vir. Deus te ama e eu também. Amém? Sonhos de Deus são maiores que os meus.
dias e o Senhor faz o melhor por nós. Amém. E agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos unidos e reunidos para agradecer tudo que o Senhor já fez por nós até o presente momento. E agradecemos ao Pai pela sua contribuição, que a igreja possa, Senhor, fazer o melhor para aqueles que necessitam. E agradeço, Senhor, por esse momento da tua casa de louvor e que nós possamos estar sempre dispostos a louvar e agradecer. Perdoa, Senhor, a nossa pequenez, porque sabemos que somos falhos, mas o Senhor nos faz perdoados e por isso estamos aqui sabendo que o Senhor ouve as nossas orações, as nossas súplicas e os nossos agradecimentos. Portanto, ó Pai, seja conosco, nossos familiares, com toda a igreja espalhada sobre a face da terra, seja com a palavra que virá, porque sabemos que o Senhor sabe das nossas necessidades. E que os nossos corações, Senhor, seja terra fértil para receber essa semente e dar frutos daquilo que vamos ouvir. Abençoa o teu povo, tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que eu peço e agradeço. Amém. Agora os irmãos podem se assentar. E nós vamos passar a palavra à nossa irmã Teresa, que ela tem algo a dizer à igreja. Então nós vamos ouvi-la neste momento. Salve a igreja, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. E é por Ele, com Ele e nele que eu estou aqui. Amém. Glória a Deus. E deixei assim de dar uma resposta para os irmãos pela graça que eu recebi durante aquele problema que eu tive, aquela cirurgia de emergência e tudo, né? E eu tenho certeza que mesmo sem os irmãos saber que eu estava passando, mas alguns sabiam. E eu acreditei mesmo, verdadeiramente, que eu senti um momento muito profundo na minha vida que só pode ser obra dele mesmo, né? Amém. No percurso, quando eu ia para Piranga, eu fiz aquela entrega da alma, senão eu não estaria falando. Eu me entreguei para ele, eu me senti pronta. Né? Mas só ele sabia, né? Se eu estava pronta já ou não, né? E falei para ele que eu só pedia duas coisas para ele, naquele momento. Tão difícil, né? Eu nem sabia o que ia acontecer comigo. E que ele, em primeiro lugar, me perdoasse os meus pecados, os esquecidos e os lembrados, porque nós somos pecadores, né? Desculpa, perfeito, uma coisa. E que ele me desse um cantinho onde que eu pudesse sentir que eu estava debaixo da sombra dele. E não pensei mais nada. Parece que aquilo assim, não me preocupei com mais nada. Cheguei lá, ele já preparou aqueles médicos, tudo lá que eu nem sei explicar, porque foi tão profundo aqui. Aprendi achado que eu não ia voltar. Mas, graças a Deus, e as orações da igreja, daqui, lá de Sumaré, todo mundo fizeram aquela corrente de oração, eu fiz aquele exame com contraste, que pela minha idade é arriscado, né? Mas eles nem sabiam de onde que eu vinha, nem para onde que eu ia, né? Não sabia nada de mim. E deu tudo certo. Amém. Porque Deus é que tomou conta de mim. Aleluia. Eu tenho certeza, eu senti assim que, porque uma hora aqui no hospital, eu senti assim falta de alguém. Eu queria ver alguém. Alguém do meus irmãos na fé. Eu liguei, a Tica estava lá, a Mauri, aí ela foi, depois a Marli foi. Então eu senti assim tão confortada. E o valor da gente ter essa unidade com os irmãos, né? É uma coisa muito, principalmente
dor, né? Porque na alegria vai, né? Mas na dor, eu não sei, eu sou assim, né? Eu já quero estar unida com a igreja, né? Eu quero estar assim. Então, quando eu estou aqui, como eu estou lá. Então, eu estou aqui falando essas coisas para a maior glória de Deus, porque Deus não nos abandona. Ele carrega a gente no colo, faz coisas que a gente nem imagina, né? E um dos médicos, na hora de me mandar embora, ele queria que eu ficasse. Não, doutor, mas fica. Obra de Deus, né? Eu queria acompanhar a senhora, mas só promete para mim que a senhora, quando voltar, que seja 1 mês, 2 meses, 3 meses, a senhora me procura, que eu quero ver a senhora, né? E eu agradeci ele muito, falei um pouco com ele, né, tudo, mas essa juventude é uma benção, né? Aí, deu certo, deu ir terça-feira lá. E aí, ficou assim, será que vai vir alguém, né? Ah, mas não tem importância, mas eu vou fazer o que ele pediu. Olha, mas deu tão certo que aquele dia era dia deles lá. Aí as meninas lá da frente, como ele me informou, eu fiz. Eu via só Deus mesmo, porque imagina, eu estava lá no ônibus, ele veio lá com o ouvido, nossa. Aí ele veio assim, me abraçou, né, e falou, oh, dona Tereza, mas a senhora me marcou. Eu falei, oh, meu filho, é Deus. Ele falou, mas é o jeitinho da senhora, ela passa tantas pessoas pela gente, né? Mas é porque eu falei de Deus para ele, né? Então, foi o que marcou ele, não foi eu. É a palavra de Deus, né? É difícil cantar, mas... Então a gente fica agradecido a Deus por todas essas bênçãos que a gente recebe de Deus, né? É uma bênção. Estar aqui nessa igreja é uma bênção. Amém. É diferente. Eu me sinto assim tão bem junto com vocês nem imaginam. Mas, terça-feira já tenho que ir embora, mas vai meu corpo, mas a minha mente vai ficar aqui. Junto. Muito obrigada, pastor. Pastor também, eu também uma firmeza para ele muito grande, porque eu passei uns momentos meio difíceis em casa, pessoa de lá, né? E a gente teve cuidado. Ele falou coisas assim que eu... Às vezes eu poderia até ter lembrado, mas eu não lembrava, né? Então só no sofrimento. E as palavras que ele me passou foram uma bênção. Eu quis estar. Não é fácil, não. Mas eu procurei ficar, né? E está passando, né? Graças a Deus. Está passando. Louvado seja Deus. Eu Amém. agradeço a atenção de vocês, cada um de vocês. Amém. Amém. Deus seja louvado. Louvado seja Deus. Amém. Deus tem sido maravilhoso conosco. E dando continuidade, nós vamos passar a palavra para nossas irmãs presbíteras. Parece que elas também têm algo a dizer. Então, vamos ouvir agora as presbíteras. Graça e paz, amada igreja. Amém. E hoje é um dia especial, todos sabem. Hoje, dia 9 de julho, é o dia do diácono, da diaconisa e ação social da igreja. Então, este é um momento oportuno para homenagearmos as nossas diaconisas. Então, eu convido as nossas diaconisas para que se assentem aqui no banco da frente e recebam, então, neste momento, a singela homenagem, mas com certeza a homenagem é de coração, é pelo reconhecimento, pelo trabalho, né, que vocês têm desenvolvido junto à igreja. A palavra diácono é usada para referir-se a um servo. É, portanto, um ministério de serviço. Diaconia faz parte da missão da igreja. É uma tarefa que Cristo incumbe a todos os seus discípulos. Todos nós
somos chamados para servirmos no lugar em que estamos, com os recursos que o Senhor tem nos dado. Assim, a experiência diaconal é responsabilidade de todos. Entretanto, de acordo com a palavra de Deus, lá em Atos 6, versículos 1 a 7, lá na igreja primitiva, diante de um conflito quanto à distribuição de comida, do alimento, pois aparentemente as viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição da caridade, houve a necessidade de que fossem escolhidos homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais foram encarregados este serviço. Assim, conforme descrita na palavra de Deus, esse trabalho caridoso, ele foi delegado e houve grande bênção no meio daquele povo. Ser diaconisa, ser diácono, é exercer um ministério nobre e divino. É nobre por quê? Porque é um serviço otorgado pelo nosso Deus soberano. É divino por quê? Foi o próprio Senhor Deus soberano que instituiu essa posição. Ser diaconisa é ser gente que trabalha, é ser gente que faz, é ser gente que apoia, é ser gente que aponta a direção certa, é ser gente que resolve problemas ao invés de ficar sentado à beira do caminho, apenas contemplando a miséria e o sofrer. Ser diaconisa é ser gente amorosa, dedicada, simpática e prestativa, que colabora, servindo para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da igreja em Cristo Jesus. Amém. Queridas diaconisas da IPI de Cardoso, meu desejo e oração é conforme o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo 3,13, ressaltando o valor e a importância dos diáconos, que vocês desempenhem bem o diaconato para alcançarem para si mesmas uma posição de honra e de muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Essa posição de honra refere-se ao respeito e apreciação por parte da igreja, como fazemos agora em reconhecimento ao trabalho das nossas irmãs, e também ao reconhecimento do Senhor da igreja, nosso Deus, aqueles que com fidelidade utilizam os seus dons, o seu potencial em prol do reino de Deus. E muita ousadia. Por que ousadia? Porque confiam que é através do poder e da ação do Evangelho, expresso pelo amor ao próximo, pela comunhão, essa comunhão que é inclusiva, pela necessidade de preservação da criação de Deus e da luta pela justiça, é que esse ministério é exercido. Queridas irmãs diaconisas do Senhor Jesus, irmãs Marilda, irmã Edna, irmã Cecília e querida irmã Magda, que o Senhor continue vocacionando vocês, Amém. capacitando para a sua obra, na certeza e confiando de que excelente obra é esta de participar. A Magda está chorando e vai chorar também. Participar na inclusão de todos e todas no amor de Cristo Jesus. Amém. Louvamos a Deus pela vida de vocês, mulheres valorosas, dedicadas,
tem desenvolvido este ministério com amor, com consagração, pela graça, pela misericórdia e para a honra do nosso Deus Todo-Poderoso. E que vocês são bênçãos maravilhosas para nós e na vida desta igreja. Irmãs queridas, recebam o meu abraço, recebam o abraço desta igreja, a homenagem daqueles que reconhecem o trabalho de vocês. Sintam-se honradas, acima de tudo, por estarem a serviço do reino de Deus. Parabéns, minhas queridas irmãs, que o Senhor as abençoe sempre. Amém. Lembramos também de todos os diáconos, né, que exercem esse ministério a nível da nossa IPI nacional, a nível de todas as igrejas. Muitas são as vidas, né, dedicadas ao serviço do nosso Deus. E é com muita alegria que nós, né, é singela a homenagem, mas é com muito amor que nós fazemos isso, reconhecendo o quanto vocês são importantes para nós, o quanto vocês são importantes para o reino de Deus. Ontem nós tivemos o privilégio, né, de ouvir da reverenda Jaqueline uma mensagem, né, sobre a ação diaconal, e a gente viu como essa ação diaconal é muito mais do que a gente imagina, né? Mas é através de um simples ato de amor, tudo aquilo que inclui, né? Inclui as pessoas, para que elas se sintam amadas, valorizadas, para que elas tenham suprido as suas necessidades. Esta, sim, é a ação diaconal, né? Inclui muito mais do que a gente imagina. E às vezes a gente pode até pensar, eu não faço nada. Mas sim, um ato, qualquer ato de amor que você faça em relação ao próximo, quando você está incluindo, você está acompanhando vidas, você se dispõe a amar, você está exercendo o diaconato. Que Deus abençoe vocês, irmãs. Amém. Que Deus nos abençoe como igreja do Senhor, para entendermos e realmente praticarmos o diaconato. É isso que o Senhor espera de nós, como igreja. Parabéns, minhas queridas. E eu passo agora a palavra para a nossa irmã Margarete, que continuará a mensagem. Graça e paz, irmãos, Amém. diáconos e diaconisas, porque todos nós somos diáconos e diaconisas. Diaconia, como a nossa irmã Darlene já disse, segundo as Escrituras, é o termo grego que significa serviço. E é encontrado no Novo Testamento cerca de 100 vezes. Diáconos é alguém que serve, e diaconia é mais que ação social, é mais que projetos, se distingue de qualquer outra ação pública ou humanitária, porque ela inclui a partilha da fé e o convite para uma vida nova, a vida plena, que só Cristo pode oferecer. Vida que abrange a reconciliação com Deus, com o próximo e com toda a criação, obra do Senhor. A diaconia é uma atitude, uma maneira de viver dos discípulos de Jesus. E aqui na nossa igreja temos a honra e a alegria, a bênção de sempre termos pessoas especiais, preparadas pelo Senhor para viver e realizar esse serviço. Irmãos e irmãs que executaram e executam esse serviço com muita capacidade, determinação, amor, fé e esperança. Amém? Amém. Na verdade, irmãos, essa semana foi uma semana de pesquisas. Por quê? Porque nós fomos procurar o significado de diáconos, de diaconia, de trabalho social. E eu fiquei muito curiosa para descobrir e para ter certeza do que a gente poderia estar falando. O
pastor Domingo chamou lá na porta e falou: olha, eu quero que vocês preparem uma homenagem para as nossas diaconisas, né, vocês presbíteras. E depois, durante a semana, ele mandou uma mensagem que ele queria, pastor. Ele falou assim: ó, quero que vocês façam uma homenagem bem sucinta para as nossas diaconisas. Aí eu, falei assim, gente, só que eu preciso pesquisar o que é sucinta para não fazer coisa errada, para o pastor não se desagradar da nossa homenagem, né? Aí fui procurar, fui estudar o que era sucinta. Aí eu descobri que sucinta é uma coisa resumida, mas uma coisa necessária, para se falar só o necessário. Aí tá bom, depois colocaram a nossa liturgia no grupo. Aí eu li lá um versículo que fala assim, ó: os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3,13. E aí, preeminência, outra palavra. Falei, vou ter que pesquisar mais um pouco, vou viver a semana na pesquisa. Preeminência significa honra, e é o que nós realmente devemos passar para as nossas irmãs. Intrepidez, outra palavrinha que a gente quase não usa. Aí falei, eu vou ter que pesquisar, porque eu não quero ficar lá meio que perdida. Significa coragem, uma pessoa arrojada, uma pessoa audaciosa, e é isso que são as nossas diaconisas. Aí eu falei, bom, vou continuar nas pesquisas. E comecei a ver que na Bíblia, toda história bíblica tem um nome, todos os nomes têm um sentido muito bonito. No caso, Ana, cheia de graça, que tem compaixão, uma pessoa que tem clemência, que é perseverante. Ruth, amiga, companheira, gosta de amizade. Noemi, é graciosa, doce, amável. Esther, estrela. Raabe, abundante, amplo. Rode, que é aquela mocinha que foi lá abrir a porta quando Pedro bateu. Roseira florida. Dorcas, é a mesma coisa que gazela, ela tem agilidade e rapidez. Aí eu continuei a minha pesquisa. Aí eu fui procurar lá no dicionário de nomes próprios e também a tradução no hebraico do nome das nossas irmãs diaconisas. E olham só como as coisas de Deus são completas, elas são perfeitas. Cecília, origem no latim. No hebraico significa sábia, guardiã dos músicos, fiel e muito dedicada ao lar e à família. Gosta de dar afeto e de receber afeto. Por isso que não é por um acaso você é mãe da Darlene, né? Nossa música aqui. Edna, vem do hebraico Ednai, significa rejuvenescimento ou prazer. Na história bíblica, o nome Ednai era a mãe de Sara. Magda, origem do hebraico, significa habitante de Magdala, variação e diminutivo de Madalena. Faz alusão à força e à convicção própria de mulheres que se preocupam com os valores éticos e morais de maneira especial. Mostram solidariedade para com os necessitados. A que vive na torre de Deus. Isso no hebraico. Marilda tem origem no nome germânico. Hilde vem de mar e significa famosa, brilhante na batalha. Em hebraico, esse nome significa protegida de Deus na grande batalha. Amém. Olha como nós estamos bem de diaconisas. Olha como Deus age por completo na vida daqueles que o honram, que o buscam. Olha como é maravilhoso nós sabermos que Deus prepara. Nós sabemos que todos nós somos diáconos, diaconisas, mas nós elegemos as nossas irmãs para fazer esse trabalho. E elas foram escolhidas por nós, mas através do Espírito Santo, para prestar esse serviço tão digno, tão honrado e tão bonito na nossa igreja. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem sendo bênção e que nós possamos continuar honrando vocês
honrando a cada um de nós, porque diaconia é realmente o serviço ao próximo e o amor a Deus e, em primeiro lugar, e ao próximo. Todos nós devemos ter a disposição de cuidar, organizar, amar nossa igreja e ao nosso próximo. Amém? Amém. Agora eu vou pedir para que o pastor novamente venha aqui e faça uma oração para nossas irmãs diaconisas. Vou pedir para que todos fiquem em pé. Vou pedir para que a igreja estenda as suas mãos aqui na direção das nossas irmãs. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso da nossa liturgia, quando nós, ó Deus eterno, prestamos honras, ó Deus, às nossas queridas irmãs diaconisas. Obrigado, ó Deus eterno, por todos aqueles que servem, aqueles que compõem o Ministério da Ação Social e Diaconia em todo o nosso país, o nosso Brasil. Homens, mulheres corajosos, dispostos ao Pai eterno, a aceitar os desafios impostos pelo ministério que assumiram para fazer com que, ó Deus eterno, as dores e necessidades das pessoas sejam amenizadas em nome de Jesus. Obrigado pela vida da Marilda, pela vida da Edna, da Magda e da Cecília, que são, ó Deus eterno, as nossas diaconisas aqui na nossa comunidade. Querido Deus, obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre elas, sobre a vida delas, sobre as suas famílias. Graças ao Pai pelos exemplos que elas têm dado à comunidade e ao teu povo. Querido Deus, que as tuas mãos estejam estendidas sobre elas agora, em nome de Jesus. Querido Deus, tu conheces o coração de cada uma delas, as suas necessidades, as preocupações, os desafios que ela enfrenta, ó Deus eterno, diariamente no exercício do ministério. Que tu estejas, ó Deus eterno, dando a elas forças, ó Deus, físicas, emocionais e espirituais, para que elas superem todos esses obstáculos, ó Deus, e que nada as impeça, ó Pai eterno, delas serem, ó Deus eterno, os teus instrumentos, os teus anjos, agirem, ó Deus, principalmente na direção daqueles que precisam de acolhimento, daqueles que precisam ser inclusivos, ó Deus eterno, incluídos na tua igreja, no nome de Jesus. Abençoa a tua igreja para que possa, ó Deus eterno, abençoar as nossas irmãs com honra, respeito, com amor, com zelo e com a cooperação no trabalho, para que, ó Deus eterno, o teu nome seja glorificado na nossa comunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora nós vamos estar entregando uma lembrança para nossas irmãs diaconisas. Muito bem. Coração. Agora, além de elas trabalharem, elas vão poder ficar mais perfumadas do que elas já são, porque elas fazem parte do bom perfume de Cristo. Amém. E agora o perfume delas vai ser maior ainda. Amém. Obrigada, igreja. Em nome das irmãs diaconisas, em meu nome, eu agradeço a homenagem e agradeço o apoio, o acolhimento da igreja ao nosso trabalho. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas sempre. E nós vamos, nesse momento, passar a palavra para o pastor, que vai nos trazer a mensagem. Então, vamos fazer uma oração de iluminação e passaremos a palavra ao nosso pastor. Grande
Deus, querido Pai Celestial, te prestamos este culto, Senhor, porque somos devedores, ó Deus, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor derramado nas nossas vidas. E neste momento, Senhor, nos prepara para ouvir a tua palavra, para ouvir aquilo que temos, ó Deus, aquilo que o pastor preparou para as nossas almas nesta hora. Em nome de Jesus, que possamos ser alcançados, ó Pai, pelo teu querer e pelo teu santo favor. Nós não merecemos, mas o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre e precisamos desfrutar dela, Senhor. Para isso, Senhor, nos prepara em todos os momentos da nossa vida, que possamos sair edificados para glorificar e adorar o teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus. Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Amém. A igreja pode assentar-se. Eu vou tentar ser sucinto na minha palavra. Como eu pedi para as irmãs, né? Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Valeu a pesquisa. Seu presbítero Margarete. Valeu. A gente aprendeu, eu, por exemplo, aprendi o significado do nome de todas, né? Das nossas irmãs diaconisas, que estavam muito bonitos, né? E o significado do nome da Magda tem muito a ver com aquilo que ela realmente faz, né? Porque uma imagem que eu senti muito não ter fotografado, porque aquilo expressava bem o que é o diaconato, foi da nossa irmã Magda no dia do acidente aqui na esquina. Nossa irmã Magda toda prontinha, toda bonita, né, para o culto, coisa e tal, sentada ali na rua. Ela estava sentada apoiando o homem ali, não é? Estávamos com uma imagem, obviamente que a gente não queria que acontecesse um acidente, mas uma imagem muito significativa, não é? Que ficou muito na minha memória, não é? E as demais irmãs aí com significados dos nomes que realmente vêm de encontro àquilo que vocês representam, aquilo que vocês são. Mais uma vez, parabéns a todos vocês. Vamos abrir as Bíblias, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Filipenses 1, 1 a 11. Amém? Amém. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira com que vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa da confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo,
cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. 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 A igreja de Filipos, meus irmãos e minhas irmãs, é uma das igrejas mais importantes, não é, na disseminação do Evangelho de Cristo na província da Macedônia. Paulo, ele escreveu esta carta quando ele estava preso, provavelmente em Roma. Isso os irmãos podem observar aqui no versículo 7 e também nos versos 12 a 14. Os principais motivos que levaram Paulo a escrever essa carta, primeiro, foi o fato de ter recebido ajudas generosas dos irmãos de Filipos, principalmente quando ele se encontrava preso. E o segundo motivo era a sua grande preocupação com as falsas doutrinas que vinham sendo ensinadas, não só na igreja de Filipos, mas em toda a igreja da Ásia, em todas as igrejas primitivas. Nesta carta, meus irmãos e irmãs, Paulo transmite alegria e expressa a sua gratidão, a sua saudade e a sua confiança aos irmãos de Filipos, apesar de ele estar preso. Paulo encoraja os cristãos, não só da igreja de Filipos, como também nos encoraja nos nossos dias a vivermos uma vida de humildade e obediência, a exemplo de Jesus Cristo. Os irmãos podem verificar isso no segundo capítulo dessa carta, dos versículos 5 ao versículo 8. Se os irmãos observarem já no primeiro versículo, o apóstolo Paulo, ele não se apresenta como em outras cartas, como apóstolo. Ele se apresenta como servo de Cristo. Ele prefere se apresentar aqui aos filipenses como servos de Jesus Cristo. E a carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Mas se vocês observarem também, não é que já no comecinho da carta ele faz a inclusão do apóstolo Timóteo, Paulo e Timóteo. Então ele coloca Timóteo como coautor desta carta. E interessante que ele escreve a carta a toda a comunidade de Filipos, mas ele destaca os bispos e os diáconos, não é? A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês é a gratidão de Paulo pelos filipenses. Paulo, ele expressa o seu sentimento de alegria, de gratidão, de louvor a Deus pela vida dos irmãos da igreja de Filipos. Ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Interessante que ele diz que ele faz súplicas com alegria, alegremente. Então traz, mesmo no momento da intercessão, a alegria toma conta do apóstolo São Paulo em lembrar-se dos irmãos da cidade de Filipos. Não é? E em todas as orações ele deixa bem destacado, bem claro aqui, ele agradece a Deus pelo empenho dos cristãos de Filipos na proclamação do Evangelho. Dou graças a Deus, não é? Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. O versículo 5. E como os irmãos, como os cristãos de Filipos, eles participavam na proclamação do Evangelho de uma forma muito especial, com toda certeza. E a resposta para essa questão, para essa pergunta, nós podemos encontrar no capítulo 4, versículos 15 e versículos 16 e 18, onde Paulo diz: como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia,
nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Esta era uma das participações, das formas através das quais os irmãos da igreja de Filipos participavam da proclamação do Evangelho. Obviamente que não era só esse trabalho de atendimento diante das necessidades do apóstolo, não era só o trabalho diaconal, mas os irmãos também proclamavam com toda certeza o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, ele só tinha que ser muito grato, portanto, a Deus pela vida dos irmãos de Filipos. Segunda coisa, Paulo demonstra a sua confiança em Deus na concretização da sua obra. Se os irmãos observarem no versículo 6, Paulo diz: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A igreja de Filipos, meus irmãos e minhas irmãs, ela foi plantada pelo apóstolo Paulo, por Silas e por Timóteo, durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Isto está lá em Atos capítulo 16. E o capítulo 16 de Atos mostra alguns episódios do surgimento dessa igreja. Por exemplo, lá quando Paulo, Silas e Timóteo estavam em Filipos, quando eles chegam a Filipos, eles vão até um lugar chamado lugar de oração. O que acontece ali? Uma mulher chamada Lídia, ela escuta a palavra e ela se converte. Temos ali, portanto, a conversão de Lídia. Posteriormente, Paulo, ele cura uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, uma jovem adivinhadora. E por causa dessa cura, o apóstolo Paulo e Silas, eles são açoitados e são presos. E é interessante que aquilo que parecia simplesmente um sofrimento para os apóstolos acabou se transformando numa grande graça na vida de um homem e de toda a sua família, porque através da prisão de Paulo e Silas acontece a conversão do carcereiro, daquele homem que tomava conta dos presos lá onde Paulo e Silas estavam. Então ali foi o começo da igreja de Filipos. Aquilo que Paulo, Silas e Timóteo puderam viver. E Paulo, então, ele expressa essa sua confiança de que aquilo que Deus começou lá no início, aquela obra, Deus haveria de completá-la. Deus estava, portanto, no comando de toda a situação, porque para o apóstolo Paulo, a obra, na verdade, não era deles, a obra é de Deus. A obra foi Deus quem a começou, Deus quem dá a continuidade, e Deus é quem concluirá, segundo Paulo aqui no texto, o trabalho no dia em que Cristo voltar. Ou seja, o sustento, a manutenção, não é a história daquela igreja missionária, diaconal, uma igreja que falava e uma igreja que agia, estava exatamente nas mãos de Deus. E a terceira coisa é o amor e o carinho de Paulo pelos filipenses. No versículo 7, Paulo diz: aliás, é justo que eu pense assim de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Interessante que ele usa a expressão os trago no coração. Nós usamos essa expressão, nós falamos isso para as pessoas quando nós as amamos, quando nós as temos no coração. Não é? São pessoas especiais, pessoas que nós mantemos, pessoas que nós
queremos ter sempre juntas a nós. E Paulo usa essa expressão de amor, essa expressão de carinho para com os irmãos da cidade de Filipos. E ele diz: todos vocês são participantes na graça comigo, ou seja, todos os filipenses pertenciam à mesma graça de nosso Deus e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo. Eram recebedores, participantes dessa mesma graça, da mesma graça recebida por Paulo na sua vocação e no seu ministério. E no verso 8, meus irmãos e irmãs, ele expressa a sua saudade, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Ele estava em Roma, provavelmente, estava preso, não é? Embora a igreja tenha mandado um mensageiro para Epafrodito levar algumas coisas para ele, algumas coisas que Paulo tinha necessidade, mas ao ver Epafrodito, com certeza bateu a saudade daquela comunidade, e ele expressou essa saudade na sua carta. E por último, meus irmãos, o desejo de que a igreja continuasse crescendo em amor. E ele diz: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes, ou seja, a fim de que saibam escolher o melhor, e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, está dizendo para a igreja de Filipos: olha, eu amo vocês, eu considero muito vocês, eu tenho vocês, eu trago vocês no meu coração, eu reconheço o esforço, o empenho, a fidelidade de vocês, mas eu quero dizer para vocês, para que vocês não se acomodem, vocês não pensem, não achem que vocês já deram o máximo de vocês, que vocês já atingiram o ponto ideal da prática do amor e da vivência da fé. E Paulo diz isso porque ele sabia, meus irmãos e minhas irmãs, que a igreja podia fazer mais, e a igreja podia fazer melhor. E a igreja podia fazer melhor. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que na oração de Paulo, aquela igreja era uma igreja que fazia a diferença na vida dele e na vida daqueles que precisavam ouvir a palavra de Deus naquele período, naquele momento. Dou graças a Deus por tudo que me lembro de vocês. Paulo reconhece, meus irmãos e minhas irmãs, que aquela igreja era uma igreja que falava e agia, não era uma igreja só que discursava, como infelizmente nós temos muito nos nossos dias. E nós somos muitas vezes tentados a sermos cristãos somente de palavra, ou seja, aquilo que nós falamos muitas vezes não tem relevância com a nossa prática. Não tem relevância com a nossa prática. Paulo está reconhecendo que aquela era uma igreja relevante, uma igreja que fazia diferença, uma igreja relevante, uma igreja que falava e que agia. Dou graças pela maneira com que vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia. Paulo sabia, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus estava agindo na vida daqueles irmãos e que a obra que eles realizavam perduraria, continuaria, duraria até o final dos tempos, que nada destruiria a obra que aqueles irmãos estavam realizando. E Paulo também reconhecia que aquela era uma igreja amada, uma igreja do seu coração. Ele desejava que aquela igreja continuasse crescendo no amor e no serviço, a partir dos seus líderes, aos santos que estão em Filipos, aos bispos e aos diáconos. Por isso que ele dá esse destaque: crescimento no amor e no serviço a partir da sua liderança.
E como eu disse no início, Paulo ele escreve a toda a comunidade assim. Suas palavras transcendem o limite do tempo. E são palavras que chegam até o nosso coração também nos nossos dias. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje nos encoraja e nos desafia a sermos uma igreja que realmente faça a diferença no serviço e na proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, através do apóstolo São Paulo, através dessa carta, nos desafia para que sejamos uma igreja que fala e que age, proclama e que seja uma igreja diaconal, que serve, uma igreja que testemunha, falando, dando testemunho do Evangelho, assistindo aos necessitados, ou até mesmo contribuindo financeiramente. Ontem, quando nós vimos lá na palestra da reverenda Jaqueline, ela disse vários exemplos de como o Ministério de Ação Social pode agir, pode atuar, como que a igreja pode atuar diaconalmente, resgatando as pessoas, evangelizando, procurando o Evangelho, trazendo as pessoas de situação de risco, para que elas possam ter as suas vidas transformadas. Mas não precisa montar um centro de recuperação, não precisa montar aí uma creche, coisa e tal. Basta que a igreja reconheça e ajude aqueles que têm uma estrutura, que estão preparados a fazer isso. E isto é também o trabalho diaconal. Então, se a igreja não tem estrutura para fazer, se a igreja não tem recursos humanos para que faça, a igreja precisa também ter a liberdade, ter a liberalidade de contribuir para aqueles que estão fazendo o serviço. Contribuir para aqueles que estão fazendo, para que eles façam sempre mais e melhor. Afinal de contas, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja de Jesus Cristo, nós como igreja de Jesus Cristo, nós estamos no coração de Deus. E Deus quer que nós cresçamos no amor mais e mais. Mais e mais. Deus quer que nós sejamos essa igreja, a exemplo da igreja de Filipos, uma igreja que fala e uma igreja que age, uma igreja onde há relevância entre a sua palavra e a sua ação, entre o seu discurso e a sua prática, que haja relevância. Mas Paulo fala a comunidade, mas destaca também os bispos e os diáconos. E aqui eu destaco, meus irmãos e minhas irmãs, as nossas queridas irmãs diaconisas Marilda, Magna, Edna e a nossa irmã Cecília. Nós damos graças a Deus, minhas irmãs, pela vida de vocês, pela cooperação de vocês na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, a partir dessa comunidade, nesta cidade. Nós damos graças a Deus, porque vocês um dia abraçaram o ministério diaconal. Vocês estão na liderança do serviço diaconal da nossa comunidade. E nós temos a certeza, minhas irmãs, que aquilo que vocês têm feito não é tudo que vocês gostariam de realizar. Que o amor que vocês têm expressado na obra não é todo aquele amor que vocês gostariam e vocês querem dedicar. Vocês querem dedicar mais. E vocês podem dedicar mais. Vocês querem fazer mais. E vocês podem fazer mais. E Deus quer que vocês façam isso. Deus, Ele quer que vocês, a exemplo do Senhor Jesus, que é o nosso diácono por excelência, que vocês façam aquilo que vocês trazem nos seus corações, que vocês desempenhem com excelência o trabalho para o qual vocês se propuseram a fazer. Só que vocês não conseguirão fazê-lo sozinhos. Vocês precisam da comunidade. E é aí que entra o nosso papel como igreja. Paulo, ele dirige a palavra à comunidade.
E nós precisamos também, como comunidade, não somente dar apoio, porque às vezes, né, nós brincamos até, faz que eu vou te dar o apoio moral. E quando nós ouvimos essa palavra, misericórdia. Aquele que quer dar apoio moral não quer dar apoio nenhum. Mas se você ouvir isso qualquer dia, você fala, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado, irmão, porque não significa nada. Mas nós não vamos ficar, e a igreja, que a nossa comunidade aqui de Cardoso, não fique só no apoio moral a vocês, irmãs diaconisas, mas dê um apoio prático, um apoio efetivo, um apoio realmente de verdade. Abrace a causa de vocês, mesmo porque todos nós temos a responsabilidade de servir, todos nós temos a responsabilidade do serviço, do ministério diaconal, da koinonia, que também chama comunhão. Todos nós, como igreja. Que Deus abençoe a nossa comunidade, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. E olhe, não se curve diante das provas, não se curvem diante dos desafios. Eu sei que vocês enfrentam desafios, eu sei que vocês, precisam muitas vezes enfrentar muitos obstáculos, mas não se curvem diante dos obstáculos, não, porque Deus está com vocês. Amém. A obra não é de vocês, a obra é de Deus. E aquele Deus, esse Deus que chamou vocês, é um Deus que está capacitando vocês para a realização do ministério. E aquele Deus que começou esta obra em vocês, e Ele vai fazer com que essa obra seja terminada até o dia que Jesus Cristo voltar. Amém. Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe as nossas irmãs. Amém? Amém. Que Deus seja louvado. Parabéns mais uma vez a todos vocês. Obrigada. Nós não temos hoje, por causa do tempo, propositalmente não temos o último canto, mas nós já vamos partir para as nossas orações, oração de gratidão pelos aniversariantes e também oração de intercessão para aqueles irmãos que precisam das nossas intercessões e da ajuda de Deus. Nós não temos aqui nenhum motivo de gratidão, mas nós temos muitos motivos de gratidão. O primeiro motivo de gratidão é pela vida das nossas irmãs diaconisas, não é? Já temos agradecido a Deus por isso, vamos continuar agradecendo pela vida das nossas irmãs. Vamos agradecer a Deus, não é? Pela recuperação dos nossos irmãos, das nossas irmãs que estão aí em andamento. Nossa irmã Tereza, que vai voltar lá para Sumaré ou para Nova Odessa. Eita, e que a senhora volte em breve, viu, dona Tereza? Porque a senhora traz muita alegria para o nosso coração também aqui. Então, nossa irmã está aí firme, forte, graças a Deus, como o testemunho que ela deu aqui. Nossa irmã, Dona Mercedes, né, Dona Mercedes, graças a Deus, está cada dia melhor, louvado seja Deus. As provas sempre enfrentam assim, não é? Que Deus dê para a senhora também paciência para poder se recuperar bem, viu? Não vai querer rastelar o quintal, viu, Dona Mercedes? Pegar a rodinha, a vassoura, cuidado. Vamos, Dona Mercedes, não é? Obviamente que a senhora não vai ajudar Deus, mas vai fazer a parte da senhora. Deus está ajudando bastante, viu? Tá? Graças a Deus, né, Dona Mercedes? Temos a agradecer. Agradecemos a Deus porque Deus tem abençoado os demais irmãos e irmãs aí da caminhada, nossa irmã Cida Borges, que embora não esteja aqui, mas que Deus tem abençoado, tem sustentado. Nossa irmã Dona Maria Coelho, não é? Que Deus tem sustentado a nossa irmã. A gente sabe que ela passa por muitas provações, mas Deus está ali sempre ali com ela, sustentando-a na fé e na perseverança. Não tem um dia que a gente chega lá e a gente sente assim uma pontinha de desconfiança ou de incerteza na nossa irmã Maria, mas sempre a firmeza de que Deus está com ela. Então, graças a Deus por isso. Amém. E vamos interceder, não é? Pelas nossas irmãs e pelos nossos irmãos, pela Dona Maria, pelo nosso irmão presbítero João Coelho. Vamos
vamos interceder pela dona Catarina, que é irmã da nossa irmã Tereza, que está internada, está com enfermidade. Está dodói, vamos orar por ela, que Deus possa abençoar a Catarina, não é? Vamos orar pela nossa irmã Cida Borges, continuar orando, pela nossa irmã Cida Yamamoto, pela nossa irmã Cida Martinelli, que hoje não está aqui, e ela e o Isaías. Já estão viajando, então melhor, né? Eles disseram mesmo que eles iam fazer uma viagem, graças a Deus que estão viajando. Mas vamos orar por eles, não é? Ela está em tratamento de saúde, ela está em constante tratamento, mas graças a Deus ela está vivendo uma fase muito boa, dona Cida. Louvado seja Deus por isso. Não é? E vamos orar pelas nossas famílias, orar também pela nossa cidade, pela nossa pátria. Mais algum pedido de oração? Eu também digo meu pai também, que ainda tem mais isso. Então, quinta-feira o senhor vai de novo para lá? O senhor irmão que viaja, não é para Rio Preto, quinta-feira para fazer mais uma aplicação. Você quer dar uma ajeitada no negócio aí? Porque eu acho que eu desconfigurei tudo aí, né? Pastor, eu queria pedir oração para a Neide. Ela mora perto da igreja aqui, que ela sofreu um AVC e ela está, manda minha cunhada, e ela está na cama, não podendo andar. Ela disse para ela hoje, ela pediu para orar por ela. E também pelo Reginaldo. A Tereza conhece o Reginaldo. O Reginaldo é jardineiro, o pai do ainda também sofreu um AVC na Camargo também. Vamos orar pela Neide e pelo Reginaldo. Os dois sofreram AVC? Mas são famílias. São distintas, mas vamos orar sempre por eles. E vamos orar, né, para que a nossa igreja seja essa comunidade sempre acolhedora, uma comunidade inclusiva. E quando eu falo inclusiva, uma comunidade inclusiva em todos os sentidos, não é? Eu sei que os irmãos não têm, pelo que eu percebo, não estão se sentindo incomodados, mas nós temos crianças na igreja que poderiam estar frequentando mais a nossa igreja. Temos aí o João, que os irmãos percebem que é uma ferinha, não para, mas nós precisamos incluir essas crianças. Sim. Uma coisa depois que eu quero conversar com o nosso Ministério Social, Diaconia, com a nossa liderança, é isso. Nós precisamos olhar para as crianças, precisamos desenvolver um trabalho voltado para as crianças, para os adolescentes e para os jovens. Nós precisamos, antes mesmo disso, ser uma igreja inclusiva das crianças, incluir as nossas crianças, mesmo que às vezes elas, extrapolam um pouco, mas elas precisam aprender. Elas precisam vir à igreja, porque se não virem à igreja, como que elas vão aprender? Verdade. Como que elas vão aprender? Não vai aprender nunca. Então elas precisam, e nós precisamos incluir essas crianças, ser inclusos, não é? E vamos pedir a Deus que Deus controle também, não é? O nosso espírito, o nosso ímpeto, para que nós tenhamos paciência, para que nós possamos receber. Isso. E mais, já que coisa para chocar, cuidado.
Com toda certeza. E a irmã Tereza, não é? Vamos colocar nas mãos de Deus e pedir que Deus possa agir poderosamente na vida do Renato e que ele possa fazer realmente as escolhas mais corretas para a vida dele. Vamos colocar em pé, vamos orar. Deus querido, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado a Deus por esse culto que nós prestamos a Ti, graças pela presença dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Obrigado, Deus eterno, mais uma vez pela vida das nossas irmãs diaconisas, nossa irmã Marilda, nossa irmã Magda, nossa irmã Rédia, nossa irmã Cecília. Obrigado pelas bênçãos que Tu tens derramado sobre a vida delas e pelo sustento que Tu tens dado às Tuas filhas e às suas famílias, ó Pai. Amém, Jesus. Obrigado, Deus eterno, pela vida de cada irmão e de cada irmã. Sim, meu Pai. Pelas nossas famílias, querido Deus. Obrigado pelo tratamento e recuperação de todos os Teus filhos e as Tuas filhas, principalmente aqueles que são da nossa comunidade. Obrigado, querido Deus, pela recuperação, pelo tratamento da nossa irmã Mercedes, pela nossa irmã Tereza Barbeta, nossa irmã Cida Borges, Cida Yamamoto, Cida Martinelli. Obrigado, querido Deus, porque Tu tens sustentado e amparado a nossa irmã, Dona Maria Coelho. Sim, Jesus. Obrigado, querido Deus, porque Tu tens agido poderosamente, com toda certeza, na vida de todas as nossas irmãs e os nossos irmãos. Obrigado, querido Deus, porque Tu és o nosso Deus poderoso que age poderosamente nas nossas vidas em todos os momentos. Amém, Jesus. Agora, Pai querido, colocamos nas Tuas mãos a vida dos Teus filhos. Colocamos nas Tuas mãos a vida, querido Deus, de todos aqueles que estão enfermos e precisam, ó Pai eterno, da Tua ação poderosa, ó Deus eterno, na sua saúde. Querido Deus, que Tu esteja abençoando, ó Pai eterno, a nossa irmã Mercedes continuadamente na sua recuperação. Amém, Jesus. Dando ela paciência, ó Pai eterno, serenidade, que ela possa, ó Pai eterno, esperar o dia, ó Deus eterno, que ela poderá fazer todas as suas atividades, exercendo, ó Deus eterno, aquilo que ela deseja no seu coração. Amém, Jesus. Enquanto isso, ó Deus, que ela tenha paciência. Sim, Senhor. Que ela espere, ó Pai eterno, o momento em nome de Jesus. Controla o espírito da Tua serva e continua agindo poderosamente na vida da Tua filha e no coração dela. Amém, Jesus. Querido Deus, abençoa a nossa irmã Tereza, ó Deus, Amém, Jesus. na sua saúde, na sua vida emocional, na sua viagem que ela fará, ó Deus, na próxima terça-feira. Cuida dela. Abençoa com ela, ó Pai eterno, o Renato. Cuida dele, ó Deus eterno, esta vida que precisa da Tua ajuda e da Tua orientação. Estenda as Tuas mãos sobre ele, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que ele possa sentir-se orientado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. E que ele possa, querido Deus, ter os seus problemas, as suas questões resolvidas em nome de Jesus. Amém, Jesus. Abençoa o nosso irmão presbítero Locke, ó Deus eterno, na viagem que vai fazer em Rio Preto, quinta-feira. Oh, Senhor. Ó Deus, que Tu estejas conduzindo o procedimento Amém, pelo qual nosso irmão irá passar. Sim, Senhor. Que ele possa ir bem, que ele possa voltar bem em nome de Jesus. Amém, Jesus. E que esse seja mais um passo, ó Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, do bem-estar do Teu servo, Amém. da saúde do Teu servo. Abençoa, Deus eterno, aquele que conduzirá o Teu filho até Rio Preto. Que Tu estejas dirigindo, protegendo a viagem deles em nome de Jesus. Amém. Abençoa, Pai eterno, a nossa irmã Cida Yamamoto, cuida dela, da sua saúde, ó Pai eterno. Abençoa, Pai querido, a nossa irmã Cida Martinelli, nosso irmão Isaías, que estão em viagem. Sim, Jesus. Cuida deles, proteja-os, ó Pai eterno, traga-os de volta em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abençoa nossa irmã Maria Coelho, Deus, estendas as Tuas mãos poderosas sobre ela, ó Pai. Sim, Jesus. Tenha misericórdia da Dona Maria, tire dela depressão, desânimo, fortaleça a Tua serva. Amém. Assim como também o nosso irmão presbítero João, Deus, abençoa a sua saúde, ó Pai eterno. Amém, Jesus. Renove as suas forças, Pai querido, Sim, meu para Pai. que ele possa continuar cuidando da Tua serva com esse amor e carinho que ele tem dedicado até aqui
no nome de Jesus. Abençoa, Pai eterno, a todos os demais irmãos enfermos, aqueles que estão, ó Deus eterno, enfrentando o problema de saúde, estão hospitalizados, aqueles que passaram, ó Pai eterno, por AVCs, ó Deus, estendas as tuas mãos poderosas, que foram lembrados aqui. Tu conheces, ó Deus eterno, as necessidades deles. Sim, Jesus. Coloca as tuas mãos, haja poderosamente, e que eles possam receber a tua graça, ó Pai eterno, a bênção da cura, do restabelecimento, e que eles possam também reconhecer, ó Deus eterno, o teu poder e glorificar o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Pai querido, a nossa comunidade, o nosso povo, a nossa cidade, o nosso país. Que tu estejas abençoando as nossas famílias. Amém, Jesus. E que tu, ó Deus, dá-nos sempre sabedoria para sermos uma igreja que faça a diferença neste lugar. É verdade. Ajuda-nos, ó Pai eterno, a sermos uma igreja que fala e que age. Amém, Jesus. Uma igreja que fala e que faz. No nome de Jesus Cristo, para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Recebam uma bênção, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com vocês, irmãos, com toda a igreja de Jesus Cristo, espalhada por toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Só um recadinho, antes dos irmãos saírem. No próximo dia 29, nós teremos um culto de comemorativo de 120 anos da IP do Brasil, lá em Fernandópolis, não é? E nós gostaríamos que a IP de Cardoso se fizesse representar com um bom número de irmãos. Vai ser num sábado, no último sábado desse mês. E lá nesse culto, provavelmente será vendida a Bíblia comemorativa, tá? Dos 120 anos da IP do Brasil. Os irmãos estão preparados aí. De nada precisa corrigir o preço, porque não é aquilo lá. A partir de 30 ou 80 reais mesmo, tá? Então, vamos preparados. Que Deus abençoe, uma ótima semana para todos vocês. Amém.